O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Bom dia a todos. Meu nome é Albert, sou coronel do Corpo de Bombeiros. Estou atendendo aqui ao pedido do pessoal do TEDS, tá certo? A gente conversar um pouco sobre segurança de cena e cadeia de salvamento. A ideia maior na segurança de cena é que nós temos que prevenir, tá certo? Alguns acidentes, tanto com quem está atendendo, como a pessoa que vai atender e as pessoas que estão próximas. Eu coloquei aqui alguns pontos para poder conversar sobre segurança de cena, que foi a biossegurança, a segurança do socorrista. O socorrista é aquele que vai prestar socorro a alguém que necessita. A segurança da vítima, que é aquela pessoa que sofreu aquele infortúnio. E a segurança do local, tá bom? E esse é o nosso slide com a imagem aí de trânsito. Eu vou falar um pouco mais sobre trânsito nesse momento, tá certo? O que nós entendemos por biossegurança? Muitas vezes a pessoa quer prestar um socorro a alguém e a primeira preocupação dessa pessoa, na verdade, tem que ser com ela. Aquela pessoa que naquele momento teve um infortúnio e se ela teve em algum momento uma perda de algum fluido corpóreo, ou então durante o atendimento você pode ter contato com algumas partes do corpo, você pode sim vir a contrair e a pegar alguma doença contagiosa ou infecto-contagiosa. Ou então o ambiente que você se dispõe a atender, existe um risco. Dou um exemplo. Você vai atender uma pessoa num sítio, ou então numa caminhada, num parque, ela está caída no chão. Só que ao atender, você não percebeu que ela estava sangrando e você teve toque. Você, com a sua mão, tocou aquele sangue. Não obrigatoriamente você contraiu algo, mas a segurança preza que você deve evitar contatos com fluidos corpóreos. Durante o atendimento, você não percebeu que aquela pessoa, na verdade, ela está num local de risco e tinha um animal peçonhento que picou aquela pessoa e ela veio a desmaiar e o animal permanece lá. Então, essa biossegurança, nesse primeiro momento, ela visa o quê? Evitar que você, tá certo? Não venha a receber daquela vítima qualquer tipo de fator que venha lhe prejudicar. Nós mexemos muito com a área de hospitalar e no meio hospitalar, os meios de biossegurança são todos voltados para que você normalmente não contamine o paciente. No pré-hospitalar também, só que existe uma segunda preocupação, é que o paciente possa vir a trazer para você alguma contaminação.
Então, existem inúmeras doenças, eu citei algumas aí, hepatites, HPV, sífilis. Então, tem várias doenças que você pode contrair através do contato com fluidos corpóreos daquela pessoa. Então, sempre que for atender alguém, ter o cuidado, o zelo de não tocar em fluidos corpóreos e, se possível, eu acho que o melhor kit de primeiro socorro para alguém é ela ter um par de luva cirúrgica, uma máscara e, se possível, um óculos, tá certo? Para poder fazer atendimento. Você vai ver que nos cursos, o pessoal fala em ter máscara de RCP, se puder, bem. Mas aquele primeiro contato com a pessoa, você tem que ter sim um par de luvas, se possível. E muitas vezes eu não consigo ver sangue naquela vítima, mas ao iniciar o atendimento, eu me deparo com fontes de sangue. E ali sim pode trazer algum transtorno para a gente. Queria agradecer aqui a presença, eu creio que é o Dr. Kit, né? O Dr. Kit aqui, tá certo? Um baluarte aqui do Pré-Hospitalar do Ceará. E vamos continuar aqui a nossa conversa. Eu listei aí alguns EPIs, que é equipamento de proteção individual, que eu posso vir usar. Como eu disse, como eu estou tratando de profissionais de saúde, ou muitas vezes que não são de saúde, que você vai fazer o atendimento, seu kit, e aí uma brincadeira, doutor Kit, seu kit já inicia com um par de luvas, já inicia com óculos de proteção. Na época da Covid, se falava muito de máscara. Pessoal, a Covid pode ter passado, mas a máscara ainda nos defende de muitas outras doenças que nós podemos vir a contrair. Então, o fato de você ter esse material de proteção individual que vai evitar que aquele paciente, aquela vítima, possa transmitir para você alguma coisa que venha a lhe trazer um transtorno, já é algo essencial. Se eu fosse comentar alguns materiais básicos para um kit de primeiros socorros, eu diria luva cirúrgica, máscara para respiração boca a boca, uma máscara PF2, óculos, porque tudo isso são meios de barreira para evitar que você venha a contrair alguma coisa daquele paciente ou vítima que está lá. E normalmente nos acidentes, principalmente no trauma, que aí o trauma tem um deslocamento, tem a troca de energia, e normalmente nessa troca de energia existe sim uma grande possibilidade de ter sangue, de ter fluido corpóreo, então você tem que ter esse zelo a mais. Nós vamos falar agora no próximo slide sobre um ponto que muita gente pergunta, que é se a vítima sofreu um acidente, qual cuidado eu tenho que ter com ela? O primeiro cuidado é você ter cuidado com você, ter cuidado com a sua biossegurança, e ao atender a vítima, você pode fazer muito por essa vítima, tendo cuidado, se for trauma, com a movimentação da mesma. Lembrando que, sempre que você identifica uma vítima, você deve comunicar aos órgãos de socorro, que aqui no Ceará nós temos o telefone 192 do SAMU, aí pode ser o SAMU Fortaleza, o SAMU Ceará, e no Brasil também o telefone 192 e 193. No caso específico das vítimas de trauma, aqui no Ceará será chamado o telefone 192. Nós temos que saber informar aquela central o que foi que aconteceu, com o máximo de detalhes. Aquele profissional que está lá, ele tem que saber a real situação daquela vítima. Se possível, eu tenho que pedir que aquela vítima, principalmente a vítima de trauma, que ela evite movimentos, porque muitas vezes aquela vítima, ela sofreu um trauma e, em virtude de situações alheias, ela ainda não percebeu que aquele trauma pode ter lesionado a sua coluna, pode ter lesionado um osso maior. Mas, Albert, o principal não seria a coluna? Com certeza a coluna traz uma grande preocupação para a gente. Mas uma fratura, por exemplo, de um húmero, uma fratura de um fêmur, de um rádio, que a pessoa, ao ser movimentada erroneamente, pode acabar lacerando um grande vaso e causar uma hemorragia. Uma pessoa que tem uma lesão de coluna, e aqui eu posso dizer para vocês N casos que o SAMU atendeu, N casos que o bombeiro atendeu, de pessoas que nós atendemos, essa pessoa estava visivelmente bem,
conversando, falando, e após o atendimento correto, com a imobilização, com tudo que tem que ser feito, ao ser levado para o centro de referência, quando o médico vai fazer o atendimento e faz o processo de imagem, se verifica que tem uma lesão. Então, por muitas vezes, você não mexer na vítima, você ajuda mais aquela vítima do que você pode pensar. Ao você ligar 192 ou 193, também você ajuda muito aquela vítima, porque você dá celeridade ao atendimento, tá certo? E, infelizmente, hoje, nós temos situações atípicas de pessoas que passam informações erradas para o serviço de socorro, como o SAMU, como o bombeiro, é o famoso trote, tá certo? Então, nós temos que evitar isso. Então, essa segurança da vítima envolve também você não mexer nela, você não fazer com que a mesma faça movimentos bruscos, em fazer com que ela mantenha-se no local, aguardando o serviço de atendimento especializado, que, dependendo da ocorrência, poderá ser até uma UTI. E, independente da ocorrência, poderá vir o helicóptero. Independente da ocorrência, poderá ser uma viatura mais simples. Mas isso quem vai dizer é o profissional médico que está na central de regulação. Nós temos alguns pontos que eu tenho que levar em consideração, principalmente nas vítimas de trânsito. As vítimas de trânsito hoje, e aqui eu posso falar um pouco sobre os motociclistas, sobre os ciclistas, os pedestres, as próprias vítimas que estão dentro dos veículos, existe sempre uma troca de energia muito grande. Os profissionais do SAMU e do bombeiro sempre estão treinando e revisando os protocolos, mas nada disso vai adiantar se eles não forem acionados a tempo e se essas vítimas não forem mantidas no local como estão, para que seja feita uma análise correta, para que seja feita um atendimento correto, para que seja dado um encaminhamento correto. Muitas vezes você pegar aquela vítima que está no chão, levar a mesma para uma UPA ou levar a mesma para um hospital mais próximo, não é o procedimento mais correto. O médico regulador que está na central da CIOPS, dependendo daquilo que ele vier a receber de informações da pessoa que acionou, ele vai colocar para o centro correto de atendimento. Aí eu coloquei uma foto de uma imagem de uma vítima de atropelamento, tá certo? É muito comum nós, nesse momento, queremos tirar a vítima da via. Nossa primeira preocupação, na verdade, é em isolar a via. Já aconteceu fatos de pessoas, ao fazer o atendimento à vítima de atropelamento, não fazer a devida sinalização e isolamento, e aí vem outro veículo e acaba ocasionando outro acidente. E o SAMU ou o bombeiro, que vinha para atender uma vítima, acaba atendendo outras vítimas. Então, a primeira preocupação a atender uma vítima de trânsito é fazer o devido isolamento da área e a devida sinalização. E essa sinalização, pessoal, se você não tem como fazer a mesma, tá certo? Você tem que ficar num momento que eu consiga ver a via, o que é que vem de lá para cá, para evitar que você seja mais uma vítima. No próximo slide, a gente vai fazer um pequeno comentário sobre o sistema de sinalização. No nosso carro, nós temos o triângulo, só que muita gente, o carro para na via, então você vai atender alguém e a pessoa coloca um triângulo próximo ao carro. Na verdade, a distância mínima desse triângulo são 30 metros. E, se possível, ligar o alerta do veículo. Se você está atendendo e para um carro, triângulo a 30 metros, liga o alerta do veículo. As informações devem ser passadas de forma pausada, tá certo? E bem claras para a central de regulação. Muitas vezes a pessoa atende, a central de regulação pega as informações, dali de pronto, ela já começa a acionar o serviço respectivo e a pessoa fica um pouco preocupada, apreensiva, perguntando pela viatura. Aquelas informações que são passadas para a central são para que o médico possa melhor ir conduzindo aquela ocorrência. Se for uma ambulância básica, ele já vai informar para a ambulância básica para onde ir e o que fazer. Se é uma ambulância avançada, um médico já passa para o outro o que está acontecendo, a evolução e possíveis tratamentos. Então, o local de ocorrência deve ser bem isolado, bem informado,
Não pode se dizer uma rua somente, um ponto de referência, um local, uma numeração, alguma coisa que seja clara para quem vai mandar aquela ambulância. Eu vi aqui, nessa pequena imagem aqui, o cidadão colocando, mas se eu tiver cones, ou então chegou alguém com cones, eu estou próximo a cones, as pessoas têm a informação que como é que eu faço a sinalização correta de um local de ocorrência? Albert, eu não tenho cones. Eu posso usar galhos. Eu posso usar pedras. Eu posso usar pneus. Eu posso usar qualquer coisa que chame a atenção do motorista. E aqui a sinalização correta do acidente é fundamental evitar novos acidentes. E dentro desse evitar novos acidentes, eu tenho que, dependendo da via, dependendo do local onde aconteceu aquele fato, vamos dizer, hoje em Fortaleza, eu estou falando aqui de Fortaleza, no Ceará, tá certo? Nós temos vias com 50 quilômetros, temos vias com 40 quilômetros, temos vias com 80 quilômetros. Nós dizemos mais ou menos que, dependendo da velocidade da via, é a sinalização. Mas, Albert, eu não tenho um cone, de novo, volto a salientar. Você pode usar galhos, madeiras, pedras. Então, se a via é de 40 quilômetros, eu pego uma distância de 40 metros e começo a fazer a sinalização do local, até chegar ao local do acidente. Então, só em você sinalizar o local para evitar um novo acidente, você já está ajudando aquela vítima em demasia. Vamos dizer que aquele local esteja chovendo. Então, eu dobro a distância. Normalmente, a distância calculada para isolamento, ela é o dobro da velocidade da via. Então, se a via é de 40, 40 metros. Se a via é de 50, 50 metros. Se a via é de 60, 60 metros. E assim vai indo. Hoje, no Brasil, temos vias de 110 metros. E aqui fica um detalhe. Se existe, no caso do Ceará, salvo algumas regiões de serra, nós não temos garoa ou nevoeiro. Mas se o local que você está indo existe esse empecilho, você dobra essa distância. Se existe chuva, você dobra essa distância. Lembrando sempre que a sinalização, ela tende a fazer uma angulação. Você vai fazer de forma tal que a pessoa vá vendo os sinais que vem à frente. Se você olhar a figura acima, você vai ver os cones colocados em um certo ângulo. Nem sempre nós temos essa possibilidade, mas se o pessoal da via, o trânsito, a polícia militar, o corpo de bombeiros vão chegar, normalmente eles vão usar essa maneira para se colocar os cones. Você pode ajudar bastante já fazendo essa sinalização, porque serve para a equipe de emergência, serve para você e serve principalmente para a vítima. Tem alguns detalhes que posso falar sobre vias. Muitas vezes as equipes de emergência vão prestar socorro e aquela pessoa que vem no carro não se dá o cuidado de diminuir a velocidade, de ligar o alerta, ou, até pior, ela para ver a ocorrência. Então, na verdade, você viu um local de ocorrência, você diminui a velocidade, você vai para o outro lado do acostamento, e aí você passa. Evite parar para não tumultuar o trânsito. E, principalmente, se possível, ligue o alerta para comunicar aos demais veículos que você está à frente com uma ocorrência. Agora tem um ponto um pouco mais sensível para nós conversarmos, tá certo? No atendimento a uma ocorrência, eu posso me tornar outra vítima. Dou exemplo no caso do choque elétrico. A pessoa está levando um choque elétrico, alguém me chama para prestar um socorro a um terceiro, tá certo? Quando eu vou fazer o atendimento, antes mesmo de atender, você lembra do slide? Biossegurança, segurança do socorrista, segurança da vítima, segurança do local. Esse verificar a segurança também é verificar se não existe nada lá que possa causar um dano a mim ou esteja ainda causando dano à vítima. É muito comum a vítima de choque elétrico ela desmaiar ou ela cair ao solo. E as pessoas, ao atender, não se atêm a perguntar por que ele caiu ao solo? O que foi que aconteceu? Você dando uma simples pausa
olhando para a vítima, circundando a mesma, dando aquela volta ao redor dele, vendo o que foi que aconteceu que levou ela até aquela queda. Pode ter sido um choque elétrico. E se você toca naquela vítima, você vai ser a próxima vítima. E aí, em vez do SAMU ou bombeiro chegar para atender uma vítima, vai chegar para atender duas ou mais. Então, o cuidado com a energia elétrica, o cuidado com o que está no ambiente é uma situação primordial. E aqui eu também posso falar do gás liquefeito petróleo, GLP. Então, você vai, é chamado, você sente que alguém está no chão, você vai lá atender e você percebe que tem um cheiro. O GLP é colocado um aditivo no mesmo que faz ele ter um odor. E aquele odor característico, normalmente as pessoas tendem a querer, tá certo? Retirar a vítima. Muito bem. Mas você não pode ligar ou desligar nada, porque pode ter uma centelha. Lembrando que aquela quantidade de gás que está ali, já você sentindo aquele odor, é uma quantidade considerável. E quando tiver qualquer centelha, pode acabar ocorrendo a pseudo-explosão, que é aquela deslocamento de ar com chama. Ou até mesmo você pode vir a se asfixiar com aquele gás que está solto no ambiente. Então, sempre que eu for atender alguém, eu tenho que me ater ao que está naquele local. Me ater ao que aconteceu ali. E me ater se aquilo é um risco para mim, principalmente, ou para a vítima. Para depois eu começar o atendimento. Aqui eu estou citando dois pequenos casos, que é o choque elétrico, que é o vazamento de gás. Mas existem mais casos. Eu botei mais um caso aqui, que é o caso de novo, eu vou para o acidente de trânsito. Nós vemos no acidente de trânsito, normalmente, o vazamento de combustível. Seja ele óleo diesel, seja ele gasolina, seja ele álcool, tá certo? E nesse vazamento de combustível, você se deparou com um acidente de trânsito. Primeiro, você já isolou a área. Primeiro, você já sinalizou a área. Você já acionou os serviços de emergência. Você já está ciente que tem algum EPI para lhe proteger. Mas você tem que ver, será que aquele carro não está vazando combustível? E se ele estiver vazando combustível, será que eu posso chegar perto? Por quê? Porque a qualquer momento poderá acontecer uma centelha. Poderá ter um pequeno curto-circuito em virtude da fiação do carro que foi ofendida e poderá ter um incêndio. E aí, vai ter um risco à minha vida? Eu posso aumentar aquela situação com um agravo maior, aí eu mexer na lataria e talvez a lataria tocar no solo e fazer uma centelha? Então, eu tenho que ter toda uma preocupação daquilo, tá certo, que está no local em questão. No caso aqui do acidente de trânsito, que tem vazamento de combustível. Eu tenho também, nossas vias normais, transporte de produtos perigosos, que são os mais diversos produtos. Normalmente você vai encontrar num carro uma placa, nessa placa tem um número e tem um símbolo. Dependendo do seu aparelho celular, se você colocar lá, em cima do QR Code, ele já diz o que está acontecendo. Mas o produto perigoso, ele tem várias complicações. Entre elas, intoxicação. Entre elas, ela pode causar também uma situação de ter uma explosão, ter um incêndio. Então, sempre que eu tenho um acidente envolvendo grandes veículos ou veículos que têm uma placa de sinalização de produto perigoso, é de imediato chamar o SAMU e de imediato chamar o Corpo de Bombeiros. E, se possível, tá certo? Identificar aquela placa e passar para o serviço de emergência. Porque dependendo da intoxicação, você vai ter que ser levado para um centro de referência. E no caso aqui do Ceará, seria o IJF Centro, que é uma referência do Norte-Nordeste. Mas tem que se saber o que é que aconteceu. Então, em acidentes, principalmente de trânsito, se envolver grandes veículos, verificar se existe algum produto perigoso ou não. Verificar se existe vazamento de combustível ou não. Principalmente isolar a área, dar uma distância segura.
Informar os serviços de emergência o que é que está acontecendo. E quando eu digo informar os serviços de emergência, é dizer com clareza aonde, tá certo? O local bem correto e principalmente passar as informações do que está lá. Outros riscos que podem aparecer durante um atendimento é a criminalidade. Então, infelizmente, alguns meliantes simulam ocorrências e ao você chegar para fazer atendimento, inclusive, se não me falha a memória, já tiveram equipes de saúde que foram vítimas de assaltos, tá certo? E aquela pessoa vai lá. Então, se você vai prestar um atendimento e o local não oferece uma segurança ou você tem alguma desconfiança, aí você informa de novo para o SAMU, para o bombeiro e para a polícia militar. A sua primeira preocupação no local da ocorrência é a sua segurança pessoal. Você não pode se expor a um risco maior. E o risco da criminalidade é uma situação real. Dou aqui um exemplo para vocês. Eu estava no meu carro, vindo por uma via sem muito uso, me deparei com um acidente de trânsito que tinha um motoqueiro caído ao chão. Reduzi a velocidade, isso já faz um bom tempo. Quando eu fui passar perto, que eu fiz a menção de querer parar, eu notei que tinham duas, três pessoas atrás de uns containers. Eu buzinei, a pessoa saiu correndo e eram meliantes. Quer dizer, você tem que analisar a situação de segurança. E no seu caso específico, se você não se sente seguro, acionar os serviços competentes. E, por favor, informe ao SAMU, informe ao bombeiro a sua desconfiança, para que estes também possam acionar o serviço de segurança, no caso a polícia militar ou a polícia civil. Então, a criminalidade, a situação de segurança do local, e aqui eu dou um exemplo. Você ouviu um estampido, por exemplo, teve um tiro, você vai ao local e encontra uma vítima. Pode acontecer do meliante ainda estar lá. Então, se não existe 100% de convicção que ele tenha saído, você tem que mensurar se você quer correr esse risco ou não. Lembre bem, primeira segurança é a segurança de quem vai atender. Tá bom? Nós temos também um risco de incêndio. Infelizmente, pessoal, nós tivemos a notícia agora, ainda essa semana, da morte de dois brigadistas que estavam combatendo o incêndio florestal. O fogo, para quem não conhece, ele consegue aumentar o seu tamanho rapidamente. Dependendo daquilo que está queimando, infelizmente eles sofreram lá, estavam no incêndio, foram cercados e acabaram vindo a óbito. Também vocês, ao se deparar com incêndio, muitas vezes você vai querer entrar, vai querer dar aquele apoio, vai querer dar o auxílio, e você não tem o devido treinamento de evacuação, ou de saída, ou de um primeiro combate a incêndio. O que é que acontece? Você chega lá dentro, aquele ambiente fica todo enfumaçado, aquele ambiente começa a ter situações de você não sabe mais se orientar lá dentro, e você se torna mais uma vítima. Infelizmente, então, se você não tem treinamento específico, se você não sabe como se orientar numa situação como essa, eu aconselho que você chame o Corpo de Bombeiros. Muitas vezes, nós vamos fazer o atendimento, pessoas entram para ajudar e acabam ficando lá, e é mais uma vítima para o Corpo de Bombeiros atender. Então, em situações de incêndio, você tem que ter um risco. Sempre eu estou falando aqui, segurança do local, segurança do socorrista, segurança de quem vai atender, tá bom? E aqui nós vamos para alguns pontos que você pode se deparar. Há um tempo atrás, durante a ocorrência do edifício Andréas, onde trabalhou lá Corpo de Bombeiros, SAMU Fortaleza, SAMU Ceará, diversos órgãos do Estado, nós tivemos um desabamento de um prédio. Então, você pode se deparar com a situação de um local que esteja em risco, que seja uma edificação, que seja uma árvore na iminência de cair, que seja um carro que bateu em um poste, aquele poste está na iminência de cair ou tem eletricidade.
Então, em situações onde existe um risco de queda, desabamento, coisa assim, você não deve adentrar o local. Ou, se vai fazer alguma coisa, se você vai sabendo que tem um risco, e principalmente se vai tirar aquela vítima, você tem que dar ciência que talvez ao retirar a vítima, você pode causar uma lesão. Então, se não existe um risco imediato de morte para a vítima, aguarde o serviço de emergência. Se tiver um risco de morte, aí você pode optar em querer ter esse risco ou não. Normalmente, eu digo que é muito melhor aguardar o serviço de emergência chegar. A mesma situação está no afogamento. Ah, vou citar dois casos distintos, tá certo? No centro-oeste do Brasil, um cidadão estava se afogando. Chegou um cidadão de um serviço de emergência, mas em específico não era do Corpo de Bombeiros, era um profissional de primeiro socorro do SAMU. Ele foi prestar o atendimento. Contudo, tirar alguém de um afogamento não é tão fácil. E acabou que esse profissional se tornou outro afogado. Então, quando o bombeiro chegou para tirar um afogado, acabou tirando dois. Também aqui no Ceará, numa praia nossa aqui, um cidadão foi tomar banho, a maré acabou levando ele mar adentro, entrou outro familiar, nessa brincadeira nós tínhamos 5 pessoas se afogando, e o bombeiro quando chegou, tinham 3 bombeiros para retirar 5 vítimas. Foram retirados? Foram, mas se exporam ao risco. Tirar uma pessoa afogada não é só saber nadar. Tirar uma pessoa afogada existe toda uma técnica. E eu gosto de citar bastante o afogamento, porque a técnica de prevenção de afogamento, ela serve para a prevenção da maioria dos acidentes que se possa imaginar. Então, no afogamento em si, se você não tem capacidade técnica, se você não tem treinamento, você pode ofertar àquela pessoa algo para flutuar. Mas eu não aconselho que você vá fazer o atendimento, porque você vai acabar se tornando uma próxima vítima. Para você ter uma ideia, existe todo um protocolo, todo diferenciado para se atender a vítima de afogamento. E dependendo da situação, o profissional de saúde que vai atender ali, ele vai ter que encaminhar o mais sério possível aquela pessoa para um centro especializado em afogamento. Então, nós temos que ter todo um cuidado com isso. Eu digo que a cadeia de sobrevivência do afogamento, ela também pode ser a cadeia de sobrevivência para a maioria das ocorrências. Como assim a maioria, Albert? Tudo começa com a prevenção. O que é a prevenção? Mas já teve a ocorrência. O que é a prevenção? É você saber que teve a ocorrência e se existe ou não um risco biológico para você, você já tem consigo, seja na sua mochila, na sua bicicleta, na sua moto, no seu carro, na sua carteira, você já tem luvas para se proteger dos fluidos corpóreos. Você já tem uma máscara, se possível. Você tem nem que ser uma máscara dita descartável, primeiro socorro. Você principalmente fez um curso de suporte básico de vida. E aqui no Ceará tem N locais de referência para você fazer um curso como esse. É claro, procure sempre locais referendados, locais que têm know-how e que têm uma referência a nível, tá certo? Do seu município, onde você estiver assistindo esse vídeo. Então, essa prevenção é antes mesmo de ter a ocorrência. Você se preparou, você tem o EPI, você se instruiu, e agora sim, você reconheceu que teve a situação, teve o agravo, teve o problema. Você se decide porque está treinado, porque tem um equipamento mínimo a fazer alguma coisa. Então, em você reconhecendo aquilo, você vai chamar o serviço de emergência especializado. E aí, dependendo da ocorrência, pessoal, você não vai chamar só um serviço, você vai chamar vários serviços. No caso aqui do Ceará, nós temos uma vantagem quando você liga 192, 193 ou 190, bate na mesma central. O médico do SAMU trabalha a uma baia do profissional do bombeiro, que trabalha a uma baia do profissional da Polícia Militar. Então, essa interação, essa sinergia
dos serviços. E aí, parabéns à coordenação do SAMU Fortaleza, parabéns à coordenação do Bombeiro, parabéns à coordenação da Polícia, que estão todos no local só. Isso acaba dando celeridade. Então, você tem que acionar. E quando você aciona esse serviço, volto a dizer, sejam claros. É muito comum a pessoa dizer, acidente em tal local, mas não dá um ponto de referência, não dá uma via de acesso, não passa as informações para o profissional que está lá. Por exemplo, para nós bombeiros, o que é importante? Tem vazamento de combustível? Tem vítima presa em ferragens? São quantas vítimas? O profissional do SAMU, ele quer saber como está aquela vítima, está consciente, está inconsciente. Aquele profissional que está atendendo você, está pegando as informações, ele tem que passar aquilo para a central decidir qual carro vai mandar. Existem carros básicos, que vai o motorista, o técnico de enfermagem treinado. Tem um carro intermediário, que vai o motorista, o técnico de enfermagem e a enfermeira. Tem um carro avançado, que vai o motorista, vai a enfermeira e vai o médico. E tem até o helicóptero, que vai com a equipe também completa. Tem o bombeiro, que vai prestar também o apoio. Tudo isso, essas informações, têm que ser dadas com riqueza de detalhes para a central que vai atender. Após você passar essas informações, sim, eu quero fazer alguma coisa. Aqui na cadeia das prevenções do afogamento, nós temos que fornecer flutuação. Aqui eu vou dizer o seguinte, é você fornecer apoio. O que é esse apoio? Se você tem um curso básico, você vai dar um primeiro atendimento. Você vai garantir uma via aérea, você vai estabilizar a coluna cervical daquela pessoa, você vai pedir que ela não se mexa. Volto a dizer, existem muitos locais de referência no Ceará do ensino do atendimento pré-hospitalar. Então, fornecer um atendimento não necessariamente significa que você vai mexer na vítima. Você vai dar o suporte necessário até chegar ao profissional capacitado. E também você tem que aprender, que é o próximo elo, né, a reconhecer que o local está inseguro. Aí, se o local realmente está inseguro, te diz que dos males o menor. Se o local não oferece segurança nenhuma, tá certo? Então, você vai ter que saber como retirar aquilo dali. Mas você só pode fazer isso se você tiver um conhecimento prévio, algum local que você tenha aprendido. E na corrente do afogamento se fala muito em levar para o hospital. Eu digo o seguinte, na verdade, todas as ocorrências têm que passar pelo profissional médico. Se a pessoa teve um agravo, teve um desmaio, se a pessoa passou mal, se a pessoa sofreu uma queda, ela tem que passar pelo profissional médico. Tanto é que o que nós chamamos de primeiros socorros, no meio profissional, é atendimento pré-hospitalar. O que é esse pré-hospitalar? É um atendimento antes de ir ao hospital. Compete ao profissional médico fazer essa liberação ou não do paciente, fazer os procedimentos que serão necessários dentro daquilo que prevê um protocolo. Você não pode simplesmente dizer, não, pessoa tal foi atropelada, eu isolei, ela se levantou, está bem. Não, você tem que pegar, orientar. Se você já se evadiu do local, está em casa, você deverá procurar, sim, um profissional de saúde, no caso, um profissional médico, para poder estar lá sendo atendido. Nós nos preocupamos muito nessa cadeia de salvamento com o depois. O que é o depois? Aconteceu o acidente. O mal, em teoria, já aconteceu. O depois é o que acontecer com essa vítima quando ela chegar ao centro de referência. Será que eu estou recebendo ela de um jeito e estou entregando do mesmo jeito? Será que eu tenho que procurar mais conhecimento? Será que eu deveria, talvez, procurar um atendimento mais especializado? Isso quem define é quando você liga para o socorro. Será que eu não vou prejudicar a vítima? Eu vou prejudicar a vítima? Por isso que eu tenho que garantir a segurança daquela vítima. Eu falo um pouco rápido. Aqui no Ceará, não sei se só o cearense vai se aqui, o cearense fala um pouco rápido. Então, eu deixo esse momento aqui, eu já estou agora com quase 40 minutos de palestra com vocês. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, a gente está aqui com um dos nossos
maiores autoridades do Ceará de primeiro socorro, doutor Kish, né? Fica à vontade agora e aberto para perguntas ou qualquer informação. Coronel Alga, primeiro gostaria de parabenizar sua palestra, excelente, né, com muitos detalhes de quem realmente vivencia isso no dia a dia, isso é muito importante. Quem vai ministrar uma palestra, vivenciar, saber está falando do que faz, do dia a dia. Né? E a gente viu claramente aí a experiência do Coronel Alves no atendimento pré-hospitalar. Mas eu queria que você falasse um pouco também daquela ambulância tipo C do bombeiro, que inclusive foi na sua gestão que você montou, e a importância dela de trabalhar junto com o SAMU, né? A ambulância tipo C, que é a ambulância de desencarceramento de vítimas, né? Ambulância de resgate. Prazer, doutor Kit. Então, vamos lá. Primeiro, bora conversar das ambulâncias. Se você assim me permite, doutor Kit. A portaria 2048, ela estipulou os tipos de ambulâncias que nós temos no Brasil. Eu vou citar as mais comuns, tá certo? A tipo A é uma ambulância que faz transporte, normalmente intra-hospitalar, ou então transporte de pacientes menos graves, tá certo? Então, normalmente ela vem só com motorista, quando muito tem um técnico de enfermagem na parte de trás dela. A ambulância tipo B, que é uma ambulância que tem todo um suporte de oxigênio, de sistema elétrico, de equipamentos, e ela vem com um profissional motorista, tá certo? Socorrista, e vem com uma técnica de enfermagem. Eu não vou comentar sobre a uso, doutor Kit, vou deixar para o senhor, tá certo? O senhor falar um pouco mais sobre ela. A ambulância tipo C é uma ambulância que é usada pelo Corpo de Bombeiros. Como ela é uma ambulância que ela vem com equipamento para fazer o salvamento básico. O que seria isso? Vamos dizer que uma vítima, o carro dela caiu de uma ribanceira. Normalmente o profissional do SAMU, nem ele tem o curso para se fazer rapel, dependendo da ribanceira, dá um penhasco, pronto. Como a gente pegou aqui na Serra de Tianguá, que tinha um ônibus que infelizmente caiu da serra, e o único acesso às vítimas era fazendo rapel. Então, os profissionais pegam na ambulância tipo C, chegam, fazem as amarrações necessárias, os equipamentos necessários, descem até as vítimas e prestam atendimento no local. Então, eles têm material de salvamento em altura, para eles descerem ao local e prestar socorro àquela vítima lá no local. Eu tenho uma colisão de dois veículos que a vítima ficou presa nas ferragens. Então, essa ambulância tem equipamentos para poder fazer a expansão e o corte daquelas ferragens, retirar as ferragens da vítima, fazer a estabilização e, dependendo da gravidade da vítima, normalmente são vítimas graves, o bombeiro retira e entrega para o SAMU, porque lá vai ter um suporte mais adequado. Se for uma vítima menos grave, ou se tiverem duas vítimas, tá certo? Normalmente, a vítima mais grave é levada pelo SAMU. Existem alguns procedimentos que são exclusivos dos profissionais de saúde, e alguns são exclusivos dos profissionais médicos e enfermeiros. Então, exemplo, intubação, exemplo, você passar algo para essa pessoa via medicação, ou então até mesmo você funcionar uma veia. Então, dependendo da situação, tem isso. Também nessa ambulância tipo C, existem alguns equipamentos para espaço confinado. Existem alguns equipamentos, só equipamentos, volto a dizer, bem básico. Os equipamentos normalmente da resgate, que é o carro tipo C, são equipamentos para que o socorrista tenha acesso à vítima. Em vítima, em situações mais graves, tá certo? Situações bem mais graves, chega o carro do salvamento, que é um carro do Corpo de Bombeiros com equipamentos específicos, tá certo? Para retirar a vítima de um local de difícil acesso e trazer até o local onde está o profissional de saúde. Um bom exemplo disso, doutor Kit, nós tivemos há um tempo atrás uma ocorrência de uma carreta que tombou, tá certo? A cabine da carreta ficou totalmente amassada, a vítima ficou lá dentro, a ambulância tipo C chegou, desceu até o local, iniciou o atendimento, mas como a ferragem era a situação era muito grave, o salvamento chegou e iniciou ali
um serviço que tem que ser um serviço feito sempre, um serviço multidisciplinar. O socorrista, dentro do caminhão, dando um primeiro atendimento à vítima, o bombeiro, o salvamento fazendo o corte das ferragens. Após as ferragens serem retiradas, o profissional médico entrou, junto com a enfermeira, e ali eles fizeram a retirada da vítima. Essa sinergia entre os serviços é necessária. E é a maneira mais correta de atender aquela pessoa que necessita. Então, o carro tipo C é um carro que tem materiais de salvamento. No caso do veicular, o salvamento veicular mais leve, mas que 90% das ocorrências são veicular leves. Tem material para o socorrista chegar até a vítima. Inclusive, até material de salvamento aquático lá tem. Aconteceu aqui, doutor Kit, na Barra do Cauípe, um afogamento de 6 pessoas ao mesmo tempo, os guarda-vidas entraram, o jet ski entrou, e lá pelas tantas, a guarnição da resgate, que tem o equipamento dentro, tem um flutuador, tem um material, teve que se desequipar. Eles andam com material também, com a sunga, com a camiseta, e foram em direção às vítimas, porque eram muitas vítimas. Então, a guarnição do tipo C faz esse serviço. E agora indo, eu vou deixar a Uzi para o Dr. Kit, ele tem mais expertise em falar dela, tá certo? Para a ambulância tipo D. E aí eu não sei, doutor Kit, até só me tirar essa dúvida. A Uzi é D ou que sigla ela vai pegar? Na realidade, a intermediária, que é a USE, ainda não é contemplada por essa portaria. Na época só tinha básica e avançada. Então, a USE agora que está sendo normatizada a nível do Ministério, né? Então, ela é uma unidade intermediária, né? Ela tem nos seus componentes, é um socorrista, uma enfermeira e um técnico, ou 2 enfermeiras, tá? Ou 2 enfermeiros, né? Então, ela pode ter essa composição aí diferente. Pode ser um enfermeiro e um técnico, ou e 2 enfermeiros, tá? E ela ganha uma autonomia maior, porque o enfermeiro pode fazer alguns procedimentos que o técnico não pode. Então, a gente consegue aumentar a autonomia dessa ambulância. Por exemplo, passar uma máscara laríngea, fazer algumas medicações por telemedicina, fazer um acesso intraósseo. A USE, hoje a gente, SAMU Fortaleza tem desde 2016, nós somos pioneiros aqui. É isso que eu ia perguntar. Se não me falha a memória, o primeiro serviço com o Uzi foi aqui no Ceará, não foi? Hoje nós temos 4 viaturas USE, né, e vamos expandir para 6, né, no começo do ano, se Deus quiser. E a avançada, ela tem 2 tipos. A avançada, ela tem a terrestre e a aérea, né? E tem alguns locais que tem aquática também, ambulância, né? Então, por exemplo, em Manaus, em Belém, que tem um atendimento do outro lado do rio, ambulâncias aquáticas que foram adaptadas exatamente para esse atendimento. Então, o pré-hospitalar, ele tem toda essa variação de viatura, né, dependendo do caso, exatamente para que o médico regulador decida ali qual tipo mais adequado para aquele atendimento, né? Mas eu queria só complementar a sua fala, e muita gente confunde resgate com atendimento pré-hospitalar. O resgate é tirar a vítima de um local inacessível e entregar para a equipe de pré-hospitalar. Pode ser esse resgate, pode ser aquático, pode ser em altura, pode ser desencarceramento, é um local, pode ser no fogo. Então, você vai trazer a vítima de um local inacessível e trazer para a equipe de saúde dar continuidade aí ao atendimento. Tá? É muito importante. Em locais que tem essa ambulância tipo C, muitas vezes a gente solicita, aciona, e aí o coronel falou da importância de ter uma regulação compartilhada, né? No CIOPS, a gente tem esse privilégio de trabalhar do lado do bombeiro, do lado da polícia, né? E isso facilita muito o acionamento das guarnições. E aqui vale salientar 2 serviços, e se eu tiver errado, doutor Kit, por favor, só me corrija, tá certo? Nós temos aqui no Ceará também o motossocorrista e temos também os socorristas de bicicleta. E aqui até dá um caos, porque o motossocorrista,
ele começou o bombeiro em 98 e o SAMU também começou logo depois. Em virtude do nosso trânsito hoje, pessoal, muitas vezes as nossas ambulâncias não conseguem chegar rapidamente. E em algumas ocorrências, como por exemplo uma parada cardíaca, tempo para a gente é vida. Na verdade, em todas as vítimas de trauma ou parada cardíaca, tempo é vida. Então, essas ambulâncias deram uma celeridade ao nosso atendimento. Ela não vai transportar o paciente de forma nenhuma, ela vai chegar, prestar o primeiro atendimento. Prestando esse primeiro atendimento, dependendo da situação, ela serve até de batedor para aquela ambulância, para tentar ganhar tempo para chegar ao local da ocorrência. Apesar da nossa cidade ter grandes vias, o trânsito é complicado em alguns horários. E no caso aí, doutor Kit, o motossocorrista eu posso falar porque eu fui o primeiro comandante do motossocorrista do bombeiro. Mas nas bicicletas, eu já cheguei às vê-las, tá certo? Eu peço que o senhor comente. Se não me falha a memória, elas atuam ali na beira-mar, né? Que também o trânsito é horrível. Então, se eu puder comentar, eu agradeço. É a Bike Vida, é um projeto do SAMU com a Unimed. É uma parceria, a gente atua na beira-mar com bikes, né? Com bicicletas. Só que essas bicicletas são pilotadas muitas vezes por profissional de saúde, tem até enfermeiro pilotando essas bikes, e ela tem todo o material do primeiro atendimento, inclusive um DEA, um desfibrilador automático. Né? O objetivo é iniciar o atendimento até que a ambulância chegue. Já salvou muitas vidas ali na beira-mar, tanto com mal súbito, né, um infarto, AVC, como afogamento também. A gente tem ali também o pessoal da Guarda Municipal com a moto aquática também, que faz também resgate na beira-mar e traz, e o pessoal da Bike Vida dá continuidade. Então, é um projeto aí, SAMU, Unimed, é uma parceria. O Corpo de Bombeiros tem na viatura da praia, né? Da Praia do Futuro, que aqui em Fortaleza, a beira-mar de Fortaleza, ela é protegida, melhor, guardada pela Guarda Municipal, os guarda-vidas da Guarda Municipal, e a Praia do Futuro pelos guarda-vidas do Corpo de Bombeiros. Nos postos de guarda-vida tem um kit básico, né? E na viatura que fica fiscalizando a área, existe um DEA. E já existe um contato. Essa sinergia do bombeiro estar do lado do SAMU nos dá muita alegria, porque o guarda-vida entra no mar para tirar a vítima, o fiscal de praia já traz o DEA, e a viatura do SAMU Fortaleza já vem em deslocamento, e aí sim, o porquê das informações serem passadas para a central de regulação. Dependendo da situação, o médico regulador lá do SAMU, que está no CIOPS, há um bloco de cadeiras do oficial do bombeiro que regula as ocorrências, ele vai mandar uma UTI, dependendo do grau de afogamento, ou vai mandar uma básica. Então, isso, pessoal, porque assim, se você tirar uma viatura UTI do seu local de trabalho sem ser necessário, não é só o deslocamento, não é só o combustível, é uma mão de obra altamente especializada, muito preparada, que vai deixar de atender alguém que talvez naquele mesmo horário tenha necessidade. Porque o médico regulador, na verdade, tem o seguinte, eu tenho 6 UTIs, mas tem 6 UTIs que ele vai mandar para ocorrências que realmente precisa daquela equipe. Dependendo da situação, ele vai mandar a use ou a básica. Tá certo? Então, por isso que eu digo, pessoal, vamos ter cuidado ao acionar o serviço de emergência, vamos ter zelo, vamos dar o trote, vamos passar as informações corretas, não vamos querer agravar a vítima para vir um profissional médico. Os profissionais de SAMU e do bombeiro são altamente treinados e altamente competentes. Se foi mandada aquela viatura, é porque naquele momento a necessidade é aquela. Se evoluir, não se preocupe. Já aconteceu muitas vezes de, numa necessidade, a UTI deslocar para ir atender. Tá bom? Então, se não tiver mais nenhuma pergunta, vamos encerrar a palestra. Né? A palestra foi muito bem explanada aí pelo Coronel Albert, de segurança da cena, segurança do paciente, segurança da equipe. Na realidade, você tem que ver as 3 seguranças que são importantes. Essa segurança a gente começa muitas vezes a caminho da ocorrência. Até antes de chegar lá, muitas vezes a gente já está acionando outros órgãos que podem nos auxiliar naquele momento.
né? E essa segurança, ela, além de ser vista na hora da chegada, ela é permanente. Porque, às vezes, chega uma ocorrência, está segura, e ela se torna insegura depois que você está no atendimento. Então, a vigilância, né, a preocupação com a segurança, ela é permanente durante todo o atendimento pré-hospitalar, tá certo? E existe a biossegurança, que é a segurança pessoal, que é feita com EPI e também com procedimentos seguros. Por exemplo, na hora que você vai fazer um procedimento invasivo numa viatura, você deve parar a viatura, você vai desfibrilar um paciente, não pode fazer isso em movimento. Você vai fazer um acesso venoso num paciente, tem que parar a viatura, porque você não sabe a hora que você vai frear uma viatura dessa. Então, a segurança também é permanente. E a gente hoje tem no SAMU chamado Núcleo de Segurança do Paciente. É um núcleo que foi criado para minimizar, mitigar essas pequenas lesões que podem acontecer com o paciente, muitas vezes porque a equipe esqueceu alguma coisa, esqueceu de lavar as mãos, não travou direito de segurança e pode ter uma queda. Então, o núcleo de segurança ele se preocupa com prevenção da segurança para mitigar isso aí. Eu acho que a dona Sheila levantou a mão aí. A senhora quer falar alguma coisa, dona Sheila? Oi, gente, agradecer bastante esse chamado de resgate, né, e salvamento, né, Kitty, como você tão bem falou, aqui é o ciclo de palestras Saúde Digital, né, no TEDS, FAMED, UFC, que nós estamos promovendo, né, esse bloco de urgência, emergência, acidentes e traumas, né, e que nós estamos muito felizes hoje de ter a segunda webconferência com o Coronel Albert, porque o que nós observamos foi justamente isso, né? Não temos, às vezes, condição de trabalharmos sozinho, mesmo sendo uma instituição forte. Acho que talvez a mensagem maior que tenha sido passada aqui hoje, dentre todas as mensagens que o Coronel Albert e o Dr. Kitty trouxeram para nós, né? A intersetorialidade, a interoperabilidade entre as instituições, ela vai trazer a excelência e a segurança daquele atendimento, mesmo sendo em situações pré-hospitalares, né? Controle absolutamente nenhum, né? Então, às vezes com múltiplas vítimas, né? Diferente que você está, às vezes, dentro de uma situação e você tem um paciente para lidar. No caso, às vezes, você tem bem mais do que um paciente. Mas eu agradeço bastante e depois passo a palavra para vocês fazerem o que já estavam fazendo, que era a finalização da webconferência. Lembrando que na próxima semana, as 2 próximas, serão com o Dr. Kitty. Então, ele mesmo vai fazer essa chamada para trazer vocês aqui para a sala de aula na próxima semana, terça e quinta. Primeiramente, eu tenho só a agradecer essa oportunidade. Eu acho que você falou bem. Não existe nenhum serviço que consiga trabalhar sozinho. Nós somos interdependentes e o nosso trabalho em conjunto faz o melhor para a população. Eu acho que uma frase que eu escutei de um amigo, nós somos chamados, doutor Kitty, para a pior hora de algumas pessoas. E nós temos que ser as melhores pessoas para essa pessoa. Sempre treinados, sempre equipados e trabalhando juntos. Porque a vítima precisa de todos nós na hora da ocorrência. Perfeito, perfeito. Pessoal, então gostaria de agradecer, mais uma vez parabenizar o Coronel Albert, a professora Sheila, né, da UFC, e convidá-los à próxima semana. Nós temos 2 palestras bem importantes. Uma é como acionar o SAMU de forma correta. Isso é muito importante para a gente otimizar. E a segunda é RCP e OVACE, né? Isso é importante que a população saiba como iniciar o atendimento antes da chegada do SAMU. Porque muitas vezes a gente chega e não tem mais o que fazer porque o paciente já foi a óbito. Então, tendo alguém lá treinado, a gente vai conseguir reverter essa situação crítica, se Deus quiser. Acho que podemos finalizar, né, a web. Eu acredito que sim. E convidá-los aí para terça-feira, dia 1º,
e dia 3, o ciclo de debates aí da UFC. Muito obrigado a todos e declaro encerrada aí a webconferência.